Boa noite a todos. Boa noite. 1º de abril de 2019. Uma alegria enorme estarmos juntos novamente para estudarmos a obra O Consolador. Hoje será nós vamos retomar perguntas de número 208, tá? O livro Consolador é psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel. Vamos então envolver a nossa querida Marisa para fazer a nossa prece de abertura. Deus nosso Pai, Jesus Cristo, nosso querido amigo, espiritualidade que rege esta atividade e essa casa. Queremos agradecer a imensa alegria de novamente estarmos reunidos para realizar estudos da doutrina espírita. Te pedimos, Senhor, que abra as nossas mentes e os nossos corações para que a gente absorva os ensinamentos aqui transmitidos e os ponha em prática na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, agora e sempre. Muito bem. Vamos nós então? 208. Ela está no 2.3.2, intelectualismo. Perguntar então a Emmanuel: há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? Uma vez que você reencarnou, desenvolveu a inteligência, você é um ser inteligente. Não porque você foi feito inteligente, você já vem conquistando isso ao longo dos séculos. Aí tu vai dizer assim, mas Conceição é aquela pessoa que não é inteligente. Não quer dizer que ela seja uma pessoa ignorante, quer dizer que naquela encarnação ela está limitada. Naquela encarnação. Porque nós temos 2019 anos só da era cristã, fora o que antecedeu, e fora os espíritos que migraram do sistema de Capela. Então, olhar para um ser humano hoje e dizer que ele é uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma intelectualidade é algo desconexo. A pessoa pode até não ter nessa encarnação, mas no arquivo a probabilidade já é uma pessoa que desenvolveu. Nós não estamos mais lidando com reencarnações de espíritos ainda primitivos. Os espíritos que reencarnam na Terra já são espíritos que trazem um histórico, tá bom? Mas vamos dizer que nessa encarnação a criatura veio com todo o arquivo, com toda a facilidade e, além de tudo, com toda a assistência familiar para que ele viesse a desenvolver mais ainda. Porque você sabe, você mandar uma criança para a escola bem alimentada, o poder dela de entender, de absorver, de compreender, de desenvolver a intelectualidade é muito maior do que você mandar uma criança que foi para a escola morrendo de fome. Então, a própria desnutrição dificulta o desenvolver do entendimento naquela encarnação. Então, por isso é que nós falamos que quando você reencarna, dependendo do trabalho que você vai realizar e do seu compromisso e da sua expiação, você poderá adquirir toda uma probabilidade de desenvolver a inteligência ou não. Às vezes nós observamos pessoas que têm boa vontade, mas que não sai, não consegue, não teve uma oportunidade. Apesar de tu perceber que é uma pessoa inteligente, mas não teve como. Mas é porque fazia parte do processo dela, ou de provação ou de expiação. Então ele diz, há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre. Ele diz assim, assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, olha aí, há os que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes, porque às vezes o que acontece? Às vezes você é responsável em uma existência
por ter deixado uma multidão ignorante. Aí você volta no processo de expiação, agora você vai devolver à humanidade aquilo que você tirou. Então você vem naquela missão de educar, de ensinar, de intelectualizar, de libertar a consciência que você outrora, com o seu magnetismo, desviou. Você não vê, nós tivemos um caso, acho que foi em Brasília, de um cidadão que se intitulou missionário, e um grupo enorme começou a segui-lo, ao ponto dele mandar as pessoas cometerem suicídio. Doavam as coisas para ele, e aí cometiam suicídio. Teve um número de suicídio coletivo enorme. Então ele se torna responsável, dando um exemplo, porque você usando o seu magnetismo, o seu poder da palavra, e induz uma multidão a fazer o erro. Volta para corrigir. Nesse caso aqui é tipo assim, mas a gente pensa assim, pessoas que utilizam a inteligência para manter o outro na ignorância, manipulando, entendeu? Para controlar. Em lutas expiatórias ou em missões santificantes. Tem muitos professores, espíritos que reencarnam como professores na área da educação, que são verdadeiros missionários. Por exemplo, o nosso Emmanuel, o pouco que nós sabemos, ele está reencarnado em São Paulo e na área da educação. Já está com 18, 19 anos. Então, quantos missionários não vieram na educação? Nós costumamos falar que nós temos um tripé quando se fala de educação do ser humano: a arte, a própria educação e a religião. E esse tripé é muito atacado. E quase sempre os inimigos do processo de evolução, eles quase sempre vêm trabalhar nesse tripé. Se eles sabem que a arte pode movimentar uma humanidade, um grupo muito grande, eles se infiltram lá para ensinar o pior, para ensinar o errado, para ensinar a hipocrisia, para ensinar a sexolatria. E vai. Às vezes nós temos sexólatras também dentro da própria educação, lidando com crianças e adolescentes. E dentro da religião também. Entendeu? Por quê? Porque ali é onde vai ter um contato com as consciências. Que você poderá utilizar a arte para levar um ser humano num processo de espiritualidade muito grande, como você pode também usar a arte para levar a criatura num degrau mais baixo que a gente possa imaginar. E nós sabemos disso. Nós tivemos um período que era a arte, através dos filmes, eles estimulavam o fumo, a bebida. Então preste atenção na nossa arte. É a bebida, é o fumo, é os excessos, é o álcool, é a sexolatria, é o nudismo, a própria droga, entendeu? A violência, a agressividade. Então, você imagina, se eu sou uma cantora e tem um séquito de pessoas que me seguem, hoje é literalmente isso, né? Seguir. A minha atitude, o meu comportamento acaba tendo uma influência muito grande sobre todos esses. E eles copiam. Eles vão responder? Vão, mas eu também. Porque também é minha responsabilidade. Então vamos lá. Em lutas expiatórias ou em missões santificantes, de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambiente de luta, porque o ter dinheiro e saber lidar com ele para ele não me ganhar é uma luta tamanha. A posição é o poder, é outra luta, porque quase sempre a posição me engole e eu deixo de ser humano e passo a ser só a posição. Eu deixo de ser humano e passo a ser só o dinheiro. Há uma separação total da minha divindade. Eu deixo de ser filho de Deus, porque eu deixo de parecer com Ele.
Eu me desassocio da emoção divina e passo a ser o dinheiro, ou eu passo a ser o poder. Como eu me desassocio dessa sabedoria divina, dessa filiação, dessa paternidade, aí eu entro no processo de loucura, até me tornar um esquizofrênico. Como se eu fizesse um movimento de autodestruição da minha realidade espiritual, da minha sanidade. E aí voa a loucura. A loucura, a esquizofrenia, ela não é algo assim, surgiu. A esquizofrenia, a loucura, quando você vê alguém correndo na rua nu, pode ver eles estão palestrando. Eu me lembro de um senhor, não sei se ele ainda está encarnado, ele desfilava aqui em Manaus, ele colocava um pano amarrado, uma corda, como se fosse uma bota enorme. Ele colocava sempre o tecido assim, era um romano. Você olhava para ele, anéis, ele se vestia como um rei mesmo, um rei romano, sabe, alguém assim de época, e a gente olhava e identificava na própria figura dele. A figura dele era exatamente altiva, sabe, austero, sabe, assim, poderoso. Então, a loucura foi algo que nós fomos... Quando é que a gente vai? Quando a gente vai se desassociando de Deus. Aí continua ele. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, acabamos de discutir o que seria isso, onde todo o êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil. Então, quando nós estamos vivendo a experiência do poder e do dinheiro, a luta é muito mais árdua. Porque pode observar, se tem uma coisa que mexe com o brio de um terráqueo, é o título. Mete-lhe um DR na frente, o cara chega, tufa o peito. E isso faz ele surtar um pouco. Pira. Ele se desassocia, daqui a pouco ele diz, quem é Deus? Eu sou Deus. Tem pessoa, para você, então, para você ver o grau de loucura. É loucura mesmo, é loucura. Porque o título e o dinheiro, ele movimenta dois vilões dentro de mim: vaidade e orgulho. Já a necessidade, a pobreza, ela me faz trabalhar a humildade. Pessoas que não têm poder aquisitivo, mas nessa. Aí essa vaidade, quando você vê, é o rico de ontem estando no processo expiatório. Então você imagina você como um doutor, uma posição onde o mundo joga o tapete vermelho para você passar, você acabou se enrolando todo, olha, você vai reencarnar, mas eu não vou querer te humilhar, você não vai lembrar de nada. Ninguém vai lembrar da tua posição social. Mas você vai ser um faxineiro. Nessa encarnação você não vai ter uma possibilidade de desenvolver a inteligência. Não vai ter uma oportunidade de fazer nenhum concurso, absolutamente nada. Você vai ser um faxineiro. Então, a pessoa não lembra do passado, mas ela traz as impressões dentro dela. Então, limpar um banheiro, ela sente uma revolta tão grande que ela faz aquilo reclamando, maldizendo. Se a pessoa sujou é porque sujou, se a pessoa limpou é porque limpou, ninguém presta, ninguém vale nada, esse pessoal vem para cá sujar, olha, eu acabei de limpar, já... E você identifica. Você identifica. Então, são reencarnações que ficam notórias, notório realmente que é uma expiação de um doutor, de um rico do passado, experienciando agora a vida para tentar, e essa não é só expiação, não é prova, é uma expiação mesmo, que a pessoa vai passar reclamando, resolveu ou não resolveu, vai vir novamente, vai vir, até sedimentar, até aprender. É isso que a gente tem que entender. Eu acho que quando nós começarmos a entender que a nossa vida é transitória, que nós estamos no teatro, no palco da vida, aonde ora nós entramos com um figurino, a gente volta para de trás das cortinas e daqui a pouco a gente volta em outro figurino, acabou. E essa troca de figurino é muito rápida.
mas que quando nós adentrarmos no palco, que nós possamos realmente fazer o papel que nos compete. Qual foi o figurino que o diretor divino me ofereceu? Então, pelo figurino, eu saberei qual é o papel que eu devo fazer. Não adianta ele me dar um figurino e eu querer fazer outro. Entendeu? Então, seja qual for o figurino que ele me deu, que eu faça bem feito. Se for para ser a faxineira, que eu seja uma excelente faxineira. Se for para eu ser um doutor, que eu faça o papel do doutor, que cuida, que ampara, que auxilia, que assiste. Que faça o papel. Ninguém tem que fugir do seu papel. Nós só temos que saber qual é, basta olhar para o figurino e fazer bem feito. Pronto, tudo é muito rápido. Então ele diz que quando se fala em posição de realce e dinheiro, todo o êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil. Êxito espiritual. O destaque intelectual, muitas vezes, obscurece no mundo a visão do espírito encarnado. Porque a pessoa desenvolve a intelectualidade, começa a se sentir o próprio Deus e começa a dar nome para tudo, a justificar tudo e achar que é uma baboseira falar de Deus, espiritualidade e espíritos. Obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo à vaidade injustificável. Por quê? Uma pessoa ignorante negar, tudo bem, mas uma pessoa inteligente negar Deus. Poxa, era aquilo que o Einstein dizia. Para minha surpresa, em todas as descobertas que eu faço, eu encontro Deus lá dentro. Porque se uma pessoa intelectualizada, ela começa a descobrir que nada se cria, as coisas realmente vão se transformando. A lei já existe, o resultado já está. Se eu colocar, é como se fosse assim, olha, esse aqui é o leite, esse aqui é o café. Se eu misturar os dois, a lei é natural, vai dar leite no café, não vai dar morango, não vai dar uva. Estou falando de uma forma muito bem simples. Então, quando um químico, quando um físico estuda uma lei, ele está estudando já lei, resultado, regras. Ele não está criando nada, ele só está descobrindo. Então, uma vez fazendo essa descoberta, você nega a Deus? Costumo dizer, basta olhar para o corpo. Você negar a paternidade divina, isso é um ato de vaidade e de, como diz o nosso irmão, de bestialidade. Bestialidade, porque não tem outra coisa. Não tem. É inteligente demais. É de uma superioridade demais. Não tem como isso ter vindo do nada. Gente, o rins trabalhando, filtrando sangue. O coração, gente, se você perder seus rins, você vai ter que ir lá fazer hemodiálise, vai para a máquina. E o coração, essa bomba, sangue vai e volta, vai e volta, vai e volta. Máquina cerebral. Você toca aqui, pula ali, toca aqui, pula ali. Cada lugarzinho dele correspondente é uma coisa. E você olha e vai querer montar, parece um monte de minhoquinha enroladinha. Tudo ali tem uma função. Isso foi feito do quê? Do acaso? Não dá, gente. Foi planejado. Foi arquitetado, foi planejado. É perfeito. Tem uma oração que toca numa rádio de manhã que eu acho de um egoísmo. Obrigado, Senhor, pelos meus olhos que podem ver. Quanto há tantos que estão na escuridão. Você agradece por ver? Porque é tipo assim, estou na boa e os outros estão desgraçados. E eu agradeço por isso. Senhor, me ajude a aproveitar os olhos que eu tenho para eu também não perder como outra irmã. Porque o fato de ter de poder ter a visão, de poder enxergar, isso não é mérito, isso é débitos. Porque eu vou ter que prestar conta, isso é um empréstimo. Todos os talentos são empréstimos. Falar, ouvir, enxergar e caminhar. Ou seja, a saúde do corpo é um empréstimo que eu posso gerar um débito. Porque tem gente que fala, mas só para maldizer, para destruir, para fofocar. Tem gente que enxerga, olha, mas só consegue pôr o olho nas coisas ruins. Se nós observarmos a nossa fala, o dia todo a nossa fala,
Quantas baboseiras a gente falou? Quantas vezes a gente abriu a boca para reclamar? Quantas vezes a gente falou mal do outro? E quantas vezes nós bendizemos a Deus? Coloca na balança. Dá até tristeza. Né? Então, mesmo a gente usando esse órgão fonador, se a gente for observar, a gente perde muito tempo falando nada com coisa nenhuma, nada construtivo. Vamos pegar Jesus no livro Boa Nova. Estavam os discípulos discutindo sobre fé, com Jesus presente. Jesus lá que arrumando lá o dedinho dele, fazendo alguma coisa, e o povo discutindo. Levi, que era intelectualizado, Tiago, que era irmão dele, o outro Tiago, ou João, que era um dos filhos de Zebedeu, e estava ali discutindo. Tomé. E aí eles decidiram pedir a opinião de Jesus. Por fim. Então, ou seja, se não é chamada da pitaco, não dá não. Fica quieto. Isso é espírito sábio. Por quê? Porque não se joga pérolas a porcos. Se o outro não quer a tua opinião, fica calado. Se o outro quer a tua opinião, ele pede. Entendeu? E quando Jesus vinha falar, porque ele é o modelo. Você vai dizer, Jesus, mas ele é o modelo. Quando ele vinha falar, era 2, 3 palavras na certeira. Então, é usar a palavra de forma construtiva, não destrutiva. Isso a gente tem que aprender, todos nós temos que aprender. Por isso que ele diz, conduzindo a vaidade justificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. Quando reencarna no poder, no dinheiro e muitas vezes na própria inteligência. Vamos para 209. O escritor de determinada obra, olha aqui, será julgado pelos efeitos produzidos pelo seu trabalho intelectual na Terra. Então, o escritor de determinado livro, determinada obra, ele será julgado pelos efeitos que aquela obra produziu no leitor, porque é isso que nós temos que ter cuidado. Por exemplo, quem estuda com a tia na terça-feira, o livro No Mundo Maior, de André Luiz, nós já estamos estudando a série André Luiz, estamos no Mundo Maior. Tem um caso de uma senhora de 30 e poucos anos que estava num cemitério, tinha mais ou menos 30 dias que tinha sido sepultada, porque o barro ainda estava muito movimentado, seco, e o André Luiz olhou e percebeu que ela tinha fios que ligava do corpo perispiritual ao cadáver, e ela sentia os vermes corroendo o corpo. Então, o mentor espiritual, acho que era Calderaro, se não me falha a memória, quando foi denominar a ela, disse assim, ela foi uma borboleta saltitante. Fica no ar. Mas uma mulher que não soube ser fiel ao casamento e aos filhos. Borboleta saltitante. Então, o que acontece? Quando ele vai retratar, quando André Luiz não é um espírito superior, mas quem estava coordenando o trabalho que é Emmanuel. Então, algumas vezes o André Luiz vai dizer, não me é permitido relatar o que eu vi. E quando ele vai relatar algo, ele relata de uma forma tão elegante que não faz com que você baixe o seu padrão. Por quê? Porque esses escritores lúcidos, eles já têm a lucidez, a consciência do que eu vou provocar na mente do outro, eu sou responsável. Por exemplo, nós temos hoje um sistema muito rápido de comunicação chamado WhatsApp. Então, eu não passo por isso, graças a Deus. Mas tem pessoas que recebem vídeos violentos, agressivos, pornográficos, uma piadinha que leva à pornografia. Aí você pega aquilo dali e repassa. Quando chegou em você, o responsável foi o outro que projetou na tua mente. Quando você passa para o outro, a responsabilidade agora é sua.
Então, se nós temos essa consciência de o que essa mensagem que eu vou passar, o que vai provocar no outro, basta saber o que provocou em mim. Entendeu? Mensagens agressivas, esse período político, essa coisa, se passaram para mim, que morra em mim, mas eu não vou triplicar essa mensagem para lugar nenhum, porque eu me torno responsável. Então você imagina, o planeta Terra já é denso devido aos moradores que estão aqui, e eu ainda fico transmitindo imagens, vídeos, frases que ainda detonam mais ainda o pensamento do outro, aí a gente está no inferno. São coisas tão simples que a gente não se apercebe. Não se apercebe. Mensagem terrorista. Olha, quando chega a mensagem, olha, essa mensagem aqui foi do Dr. Bezerra, coitado, de Emmanuel. Olha, a mensagem de 2019 de Chico Xavier. Aí você vai ler, toca o terror. É só você perceber assim, quando eu estou lendo, que sentimento vai em minha alma? É de medo, é de desespero? Você só faz assim, ó. Isso não é de Chico, isso não é de amor, isso não é do Dr. Bezerra. Porque se fosse essa mensagem desses seres, eu sentiria a paz ao ler. Não precisa decorar todas as 1019 questões do Livro dos Espíritos para saber disso. Basta saber que tipo de emoção eu senti ao ler essa mensagem. Então, é essa preocupação que os Espíritos têm. Então, nós temos mensagens aí pseudo-psicografadas. Uma vez uma amiga minha fazendo uma crítica a um determinado livro, pseudo-psicografada, esses recentes, essa quantidade de médios vaidosos querendo publicar obras, e ela foi ler, ela disse, amiga, eu tive que fechar, porque o livro me excitava, descrevendo um romance durante o... Olha só. Então, nós temos um Emmanuel retratando há 2000 anos, 50 anos depois, nós temos ali o carinho de Abigail com Paulo de Tarso, mas em nenhum momento, absolutamente, em nenhum momento, porque, gente, nós somos seres num processo de evolução, qualquer faíscazinha pula. Então, por isso o cuidado deles ao escreverem. A mesma coisa, nós temos hoje uma rede social, aí você vai e escreve lá. Você não tem noção, mas aquilo que você está escrevendo, talvez poucas pessoas vão curtir, mas milhões vão ler. E o que você está provocando nas pessoas ao ler aquela postagem? Entendeu? Então, hoje a nossa responsabilidade se torna muito maior. Então, por isso que diz, o escritor de determinada obra, que nessa época aqui não tinha nem WhatsApp e nem rede social, que hoje também é um meio de se escrever, né? É um meio de escrever também, é um meio de divulgar. Então ele diz, o escritor de determinada obra será julgado pelos efeitos produzidos pelo seu labor intelectual na Terra? Ele diz assim, olha, o livro é igualmente como a semeadura. O escritor correto, sincero e bem intencionado é o lavrador previdente que alcançará a colheita abundante e a elevada retribuição das leis divinas à sua atividade. O literato fútil, amigo da insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo que semeia ventos para colher tempestades. E o homem de inteligência que vende a sua pena, sua caneta, a sua opinião e o seu pensamento no mercado da calúnia, do interesse, da ambição e da maldade, é o agricultor criminoso que humilha as possibilidades generosas da terra. Porque você pode ter um escritor ignorante. Aí ele vai falar de fofoca, de disse-me-disse, essas coisas, calúnia, aí ele vai. Mas ele diz que um homem inteligente que vende a sua pena, ele sabe da verdade, mas para agradar a todos, ele vai fazendo uma adequação. É o agricultor criminoso que humilha as possibilidades generosas da terra,
que rouba os vizinhos, que não planta e não permite o desenvolvimento da semeadura alheia, cultivando espinhos e agravando responsabilidades pelas quais responderá um dia, quando houver despido a indumentária do mundo, deixado o corpo físico, para comparecer antes às verdades do infinito. Então, somos sim responsáveis pelo que nós provocamos no outro. Ontem, fazendo um diálogo fraterno, e a pessoa me dizia assim, do ódio, do rancor, da raiva, né? Por ter sido maltratado e tal. E a gente percebia assim, a raiva, e nós falamos assim: ele me enganou. Não. Ele se enganou, mas não te enganou. Ele se enganou. Eu não perdoo. O ato de você perdoá-lo não tira a responsabilidade dele. O ato de você perdoá-lo, você se liberta dele. Se você não perdoa, você vai carregar esse ser dentro de ti para uma eternidade. Fora as patologias, já estava doente. Já estava doente. Já estava falando com alguém que o corpo já estava gritando por uma ausência de um perdão. Vamos lá, 210. Os trabalhadores do espiritismo devem buscar os intelectuais para a compreensão dos seus deveres espirituais. Olha lá, olha a indagação. Tipo assim, veja o intelectual, vem cá. Vou explicar para você da sua responsabilidade como um ser intelectual que você é. A resposta é simples, Jesus fazia isso. Os operários, os trabalhadores da doutrina, devem estar sempre bem dispostos na oficina do esclarecimento, todas as vezes que procurados. Então, meus irmãos, porque nós temos um péssimo comportamento de querer impor e discutir espiritismo com outros que não estão afim. Se um intelectual lá fora olha para mim e diz assim: eu não acredito em Deus, eu digo: tá. Tu achas que eu vou discutir? O fato dele dizer que Deus não existe, isso realmente vai afetar alguma coisa no universo? Não é nem um pingo isso. Vai deixar de existir? Não vai, então não vou discutir. Então nós não devemos perder. Por isso que ele diz assim, olha, todos os operários da doutrina devem estar sempre bem dispostos na oficina do esclarecimento, oficina na condição de trabalho, de esclarecimento, todas as vezes que procurados pelos que desejem cooperar sinceramente nos seus esforços. Todas as vezes que procurados pelos que desejam. E isso, novamente, a gente pega o nosso Senhor Jesus. Ele não saía perguntando: quem quer ouvir? E quando as pessoas iam até ele, ele ainda perguntava: o que queres que eu faça? Gente, você acha que Jesus não sabia? Não precisava nem abrir a boca. Se Chico tinha essa capacidade. Estava até vendo um vídeo do Haroldo, fazendo a entrevista, estava o Alberto Almeida e um casal, que eu não recordo os nomes deles, uma senhorinha que trabalhou com o Chico, e ela vinha dentro do carro, parece que essa pessoa que vinha dirigindo estava bem agitado, agressivo, e aí quando chegou no local, ele disse: pode entrar que eu não vou entrar não, vou ficar aqui mesmo. E aí ela também não quis discutir, entrou para o trabalho com o Chico lá, e aí, tudo bem, aquele jeitinho, né? Ela ficou por ali, faz uma coisa, faz outra, passou um tempo, aí ele olhou para ela e disse assim: fulana, pode ir lá já pegar o fulano, que agora ele está mais calmo. Você entendeu? Ela não tinha falado nada, escadinho, uma coisa assim, não recordo o nome engraçadinho, o apelido dele. E era um cidadão bem intelectualizado. Se Chico fazia isso, imagina Jesus. Então ele perguntava: o que queres? Tipo assim, escuta, te escuta, ao menos peça, exteriorize. Então, primeira lição: não vou impor espiritismo a nenhum intelectual, na verdade a ninguém,
Mas eu tenho que estar sempre predisposta a esclarecer quem busca. Mas provocar a atenção dos outros no intuito de regenerá-los, quando todos nós, mesmo os desencarnados, estamos em função de aperfeiçoamento e aprendizado. Tipo assim, tu queres o quê? Regenerar o outro enquanto nós mesmos estamos no processo? Quando todos nós, mesmo os desencarnados, estamos em função de aperfeiçoamento e aprendizado. Não parece muito justo? Porque estamos ainda com um dever essencial. Qual é? Que é o da edificação de nós mesmos. Então, ao invés de você estar gastando seu latim com quem não quer, gasta com você mesmo. Porque, em verdade, o trabalho principal da doutrina espírita não é servir sopa. O trabalho principal da doutrina espírita é moralizar o homem. Entendeu? É moralizar o homem. Eu posso vir servir 3.000 pratos de sopa e continuar uma mesma pessoa agressiva, intolerante, prepotente, servindo sopa. Vai ajudar? Vai. Muita coisa? Não. Porque o melhor que eu deveria fazer, que era a minha reforma moral, eu não fiz, então eu vou continuar convivendo com essa pessoa chata que eu sou. E, mais uma vez, sofrendo as consequências dessa minha desassociação com Deus. É simples. No labor, que é o trabalho, no trabalho da doutrina, temos de convir que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, pela qual precisamos fornecer o testemunho da verdade. Aí eu pergunto, dentro da verdade, lembra lá da frase de Jesus, o que ele diz? Eu sou. Então, quando falar em verdade, Ele é a verdade. Toda a verdade está na vida do Cristo. Fora disso é mentira, é ilusão. Dentro do nosso conceito de relatividade, então olha só, redivivo pelo qual precisamos fornecer o testemunho da verdade e, dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade da terra está em Jesus Cristo. A verdade triunfa por si, sem o concurso das frágeis possibilidades humanas. A verdade triunfa por si. Me conta o nome de um dos soldados que agrediu um dos juízes, mas o nome de Jesus você sabe. A verdade triunfa por si, sem o concurso das frágeis possibilidades humanas. Quem já leu o livro Renúncia, a história de Alcione, a verdade triunfando. E nós já estudamos aqui a mentira. O que é a verdadeira mentira? Mentir é eu ter um movimento para me beneficiar. Isso é a mentira. Mas quando eu faço um movimento de justificar para não prejudicar fulano, o intuito realmente de fazer o bem a outrem, isso deixa de ser mentira. Nós estudamos, espera lá. Não é bem assim. O que o outro fez foi uma injustiça, realmente é algo, por exemplo, vamos pegar o símbolo. Susana a perseguia. Era madrasta dela, mas ela não sabia, Ela só identificava na Alcione a presença de Madalena, porque elas pareciam muito. Então ela passou a perseguir, porque Madalena era a amada do atual esposo dela. Então ela maltratava muito a Alcione, ao ponto de chegar um dia e mandar ela lavar roupa. A filha menor da Susana, vendo aquilo, foi reclamar para o pai. Olha, papai, mamãe está maltratando a Alcione. Ela é a governanta, ela não tinha que estar lavando roupa. E aí o pai, que tinha uma veneração por Alcione, porque era muito parecida com o amor da vida dele, que era Madalena, chegou lá, quando viu, tocou o terror em cima da esposa, da Susana. Pois Alcione tomou partido. Disse, não, ela não pediu para eu lavar. Eu estou lavando só porque a funcionária faltou, eu estou querendo ajudar. A nossa menina se confundiu. Foi uma mentira? Foi, de certa forma a gente olhando.
Mas a luz do bom senso não foi porque ela não estava se beneficiando, ela estava protegendo a outra. Para não destruir uma família. Se fosse uma de nós, ela mandou. Olha como estão minhas mãos. Ó. E eu sou governanta, não é minha função. Então, a verdade triunfa por si, sem um concurso das frágeis possibilidades humanas. Alma alguma deverá procurá-la, supondo-se elemento indispensável à sua vitória. Como seu órgão no planeta, o Espiritismo não necessita de determinados homens para consolar e instruir as criaturas, depreendendo-se que os próprios intelectuais do mundo é que devem buscar espontaneamente, na fonte de conhecimentos doutrinários, o benefício de sua iluminação. Então, quem está com sede, que busque o pote de água. Finalizar aqui, a próxima semana nós vamos entrar em personalidade, olha lá.